Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Bruna, professora de matemática, e agora vamos resolver o exercício 3 da semana 2 do PET volume 1. O exercício pergunta: o gráfico que representa a função f de x igual a x ao quadrado menos 3x mais 2 é. Então, tem o desenho de 4 gráficos e vocês têm que marcar qual desses gráficos que representa essa função f. Então, lembrando só um detalhe, que como eu tenho a função f de x igual a x ao quadrado menos 3x mais 2, nessa função não tem nenhum número acompanhando x ao quadrado, que seria o nosso coeficiente a. Então, quando eu não tenho nenhum número acompanhando x ao quadrado, isso quer dizer que o meu coeficiente a é 1, certinho? Então, para resolver esse exercício, a gente tem que revisar algumas coisas sobre o gráfico da função quadrática. Primeira coisa, quando o meu coeficiente A é maior do que zero, a concavidade do meu gráfico é voltada para cima, ou seja, a abertura do gráfico é para cima. Quando o A é menor que zero, ou seja, quando o A é negativo, a concavidade é voltada para baixo, ou seja, a abertura do gráfico fica virada para baixo. Então, com essa informação, vocês já conseguem eliminar dois gráficos do exercício. Mas ainda vão sobrar dois e a gente tem que descobrir entre esses qual que está certo. Então, para isso, a gente precisa saber como calcular os zeros da função quadrática, ou seja, a raiz da função quadrática, os pontos onde o gráfico da minha função vai cortar o eixo x. Então, para determinar os zeros de uma função quadrática, ou seja, de uma função com o formato f de x igual a ax quadrado mais bx mais c, devemos resolver a equação ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, que é uma equação do segundo grau. Como que a gente resolve uma equação do segundo grau? A gente usa a fórmula de Bhaskara. Essa fórmula foi colocada no PET, eu até copiei ela e coloquei aqui. Então, a única coisa que vocês têm que fazer é substituir os coeficientes dessa função na fórmula de Bhaskara. Nesse caso, vai ser os coeficientes da equação do segundo grau, né? Mas é a mesma coisa, os mesmos coeficientes. Então, vocês vão substituir os coeficientes dessa equação na fórmula de Bhaskara e vou encontrar o x1 e o x2, que são justamente os valores da coordenada x dos pontos onde o gráfico vai cortar o eixo x. Então, com essas duas informações, a informação da concavidade do gráfico e a informação sobre os zeros dessa função, vocês conseguem descobrir qual desses gráficos representa essa função.